Paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o pastor Edri, pastor pela Assembleia de Deus Campo de Campinas, em Goiânia, Goiás. Temos como presidente do campo o nosso bispo Oídes José do Carmo e a sua esposa bispa Neuza César. Atualmente estamos cooperando nos trabalhos aqui na Rua 6, número 330, no setor Santa Helena, junto com os pastores dirigentes Jales Caetano e a sua esposa Suzy Darley. E esse canal ele foi criado com o objetivo de promover a palavra de Deus para a edificação do corpo de Cristo, sempre procurando pregar a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade até que Cristo volte. E hoje estou aqui para gravar mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Toda semana eu tenho lançado aula aqui, com o objetivo também de ajudar professores e alunos na elaboração de suas aulas. E nós já estamos na lição de número 7 hoje do terceiro trimestre. Nosso tema do terceiro trimestre é os profetas menores do Antigo Testamento, proclamando arrependimento, justiça, fidelidade a Deus e a esperança de salvação através do Messias. E essa lição será lecionada agora no próximo dia 13 de agosto de 2023, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e outras igrejas que utilizam a revista da editora Betel. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, você que já é inscrito aqui no nosso canal, que é aluno aqui da plataforma, canal do Pastor Edri. Muito obrigado pela sua participação, você que tem comentado, você que tem compartilhado, curtido, de alguma forma tem interagido conosco aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado. E quero também deixar aqui meu abraço ao cantor Ivan Gomes, cantor e compositor, que essa semana comentou no nosso canal, e aos nossos irmãos em Cristo também do Ateliê Artes e Cores, que toda semana também aqui tem dado a sua contribuição aqui no nosso canal. Muito obrigado. E você que está passando aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a vir fazer parte aqui do nosso canal, você que ainda não é inscrito, se você quer aprender a palavra de Deus, tem interesse em crescer espiritualmente junto com a palavra do Senhor, esse é o canal certo para você se inscrever. Ao final desse vídeo, se você gostar do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário, diga a cidade de onde você está falando, que assim que possível eu responderei. Aleluia. E vamos para a lição? A lição de hoje é a lição de número 7, já estamos no profeta Miqueias, o sexto profeta dos profetas menores do Antigo Testamento. Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre o profeta Miqueias, como ele profetizou, onde ele profetizou, qual era o objetivo das mensagens do profeta Miqueias dentro do contexto bíblico. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o profeta. Eu estou feliz porque estou aprendendo também a palavra de Deus. Essa revista tem sido para mim um aprendizado, porque eu estou conhecendo mais os profetas, acerca de cada um deles, e tem sido uma bênção na minha vida. O texto áureo da nossa lição diz assim: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. A nossa verdade aplicada, somos chamados a cumprir a missão de anunciar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, com amor e fidelidade ao Senhor. Os objetivos da lição: mostrar o cenário da mensagem do profeta Miqueias, destacar a ganância e a insensibilidade do povo, apresentar lições do livro de Miqueias para os dias de hoje. Nosso texto de referência eu não vou ler, mas eu quero aqui falar aos irmãos onde está localizado, para que você, após essa aula, consiga localizar o texto e assim ler, se possível, ler todo o livro do profeta Miqueias, que são apenas 7 capítulos, será uma bênção. Miqueias 1, versículo 1, 2, 3 e 5. Então, faça a leitura em casa, eu tenho certeza que será uma bênção. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus para nos dar o direcionamento. Aqui, o motivo de oração aqui da revista é: ore por coragem para pregar contra o pecado e as injustiças que nos assolam, também. Vamos orar, amém? Vamos orar comigo? Deus poderoso, Pai que está no céu, nesse momento, ó Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo aqui na Tua presença, Deus, de poder, Deus, estar lecionando esta aula aqui, Senhor, aqui no canal. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos dar graça, nos dar sabedoria, discernimento, para que possamos, Deus, fazer as aplicações necessárias, Pai. Ó Pai, que cada um dos tópicos pede, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que está ouvindo nesse momento, que ela possa compreender, entender e que ela possa aplicar a Tua palavra para que Teu nome seja glorificado, para que ela venha crescer espiritualmente na Tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Então, queridos, caneta e papel na mão, vamos começar a nossa aula. Como eu sempre tenho feito aqui, a nossa revista ela dá aqui a ideia de que tópico 1, cenário da mensagem do profeta Miqueias, e subtópico 1.1, conhecendo um pouco mais sobre o profeta. Então eu gosto sempre de falar acerca da vida do profeta primeiro, e depois a gente vai ver o cenário que ele se encontrava. Vamos lá. Conhecendo um pouco do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele é um dos 12 profetas do Antigo Testamento, que está localizado nos profetas menores. Ele era natural da cidade de Moresete Gat, é uma cidade localizada ao sul de Judá, mais precisamente a 30 quilômetros de Judá. Por isso ele é designado como moratista. Diferente dos outros profetas, quando inicia seu livro, ele vem falar filho de fulano, de ciclano, de beltrano, ou fala do rei da época. Já o profeta Miqueias é diferente, ele fala a cidade de onde ele morava. Então, era uma vila, Moresete, conforme está em Miqueias 1.1, capítulo 1, versículo 1. Isso significa que Miqueias era um estrangeiro na cidade de Jerusalém. Então, já temos uma informação que não está na revista. Miqueias era um estrangeiro, e acredita-se que Moresete ela ficava aí a 30, 40 quilômetros de Jerusalém. Uns historiadores falam que é 40, outros falam que 32, 30, mas nós vamos ficar com o que a revista falou, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. O nome Miqueias significa quem é como Jeová. Então, Miqueias tem esse nome e esse significado, quem é como Jeová. Miqueias é um nome hebraico muito comum e pode ser soletrado de diferentes formas, como Mica e Micaías têm os mesmos significados de Miqueias. Ele profetizou também o nascimento do Messias em Belém, por isso que os magos do Oriente, quando foram servir e adorar Jesus, foram conhecer Jesus, eles sabiam que ele nasceria em Belém devido a essa profecia de Miqueias, que Jesus nasceria na cidade de Belém. Talvez um dos seus escritos mais conhecidos seja também o livro, o capítulo mencionado aqui no nosso texto áureo aqui, Miqueias 7:7. Deixa eu ler para vocês aqui de novo o texto áureo, nossa lição. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Então, é um dos versículos mais conhecidos aqui do livro do profeta Miqueias, o versículo, capítulo 7, versículo 7. O livro do profeta Miqueias, ele se divide em 3 partes, se a gente for fazer um esboço, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar sobre o juízo de Deus sobre Samaria e Jerusalém, e do capítulo 4 ao capítulo 5 vai falar sobre a restauração e a salvação futura, e no capítulo 6 e 7 vai falar sobre a acusação, arrependimento e perdão. É possível que Miqueias tenha vivido em um ambiente rural, é possível, algumas pessoas têm essa tese de que ele vivia no campo, mas nada que venha a ser concreto na vida de Miqueias, porque faltam evidências para caracterizar que ele era um homem do campo. Então, alguns intérpretes conjecturam que Miqueias era um fazendeiro, conjectura. Por isso, era apenas especulações com base em certos detalhes do seu livro. Seja como for, embora ele fosse natural da cidade do interior, Miqueias estava atento às corrupções das grandes cidades, tanto de Judá quanto de Israel. O profeta Miqueias também foi contemporâneo do profeta Isaías. Muito provavelmente eles se conheceram, e talvez isso possa explicar a clara semelhança numa pequena parte dos textos, conforme se você for ler Isaías capítulo 2, versículo 2 e 4, e Miqueias capítulo 4, versículo 1 ao 3, tem uma semelhança entre esses textos. E em seu livro, Miqueias mostra-se um habilidoso escritor, ele também era um profeta organizado, ele também mostra grande eloquência e coragem e autoridade para falar. Então, ele era usado por Deus nos dons de elocução, ele tinha capacidade, ele tinha facilidade em falar e em ser um profeta eloquente. O profeta Miqueias também, ele exerceu o ministério dele durante os reinados de Jotão. Foram 3 reis que ele exerceu o seu ministério: Jotão, Acaz e o rei Ezequias, todos reis do Reino do Sul. Ele dirigiu sua mensagem tanto para o Reino do Sul quanto para o Reino do Norte. Diferente dos outros demais profetas, uns profetizaram para o Reino do Sul, outros profetizaram para o Reino do Norte. Já o profeta Miqueias, ele foi profeta nos 2 reinados,
tanto do norte quanto do sul. Por isso, sua profecia contempla tanto a capital de Jerusalém, que é Judá, quanto a capital de Israel, que é Samaria. Alguns estudiosos sugerem que o profeta Miqueias exerceu seu ministério entre as classes mais humildes da nação, enquanto o profeta Isaías, que é o seu contemporâneo, profetizava em Jerusalém, no palácio e em meio à nobreza. Mas é difícil delimitar a sua atuação nesse sentido. A cidade de Jerusalém muitas vezes foi centro da mensagem de Miqueias e por isso ele denunciou os poderosos do reino. Então, essas são as informações que nós temos a respeito do profeta Miqueias, conhecendo um pouco mais sobre o profeta, que isso venha te ajudar a você elaborar a sua aula. Anota direitinho, porque eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui conosco. E qual que era o cenário, queridos irmãos, que o profeta Miqueias se encontrava nessa circunstância que Deus levanta o profeta Miqueias como uma pessoa, como um representante de Deus, como alguém que ia falar em nome de Deus, como alguém que seria usado por Deus. Então, qual que é a circunstância, qual que é o cenário que o profeta Miqueias ele profetizou? O profeta Miqueias, para início de história, ele exerceu seu ministério em um cenário de grande desigualdade social, anota aí, em grande desigualdade social, a classe rica e poderosa oprimia e explorava os pobres que muitas vezes viviam na linha da miséria, na extrema pobreza, e era explorado pelos mais ricos da época. Os grandes proprietários de terra contavam com apoio político, religioso dos corruptos de Israel para obter vantagem, vantagens sobre os que nada tinham. O resultado disso é que toda nação tornou-se moralmente corrompida. É uma nação, como vai dizer aqui no tópico, mas aqui na frente aqui, ó, uma nação que foi totalmente tomada pela ganância e pela insensibilidade de alguns poderosos da época. Então isso chamou a atenção de Deus. Deus sempre levantou profetas para profetizar contra a desigualdade social, contra a opressão dos poderosos acerca das pessoas mais vulneráveis da sociedade, porque Deus chamou Israel para ser uma nação modelo, uma nação que viesse também cuidar um dos outros e ser irmãos, não um para destruir o outro. Então, essa foi a prioridade de Deus quando Deus ele chama Abraão para formar uma nação, e Deus ele nunca planejou que Israel fosse viver desta forma em total desacordo com a sua vontade. Vamos para o tópico 1.2, a mensagem do profeta. Como que desenrola a mensagem do profeta? Nós estudamos um pouco a respeito das características do profeta, o cenário que ele se encontrava, como ele apareceu para profetizar. Agora nós vamos ver um pouco do corpo da mensagem. Então, como eu já expliquei aqui no cenário do profeta, nesse contexto de desigualdade, de corrupção, Deus levanta o profeta Miqueias para anunciar o juízo sobre Israel, informando que o próprio Deus iria permitir que o exército inimigo, no caso os assírios, oprimisse seu povo como forma de Deus está assim punindo, Deus está aplicando ali um castigo sobre a nação de Israel pelo fato de eles estarem desobedecendo ao Senhor. Tal profecia ela se cumpre, queridos amados irmãos, quando os assírios eles marcharam contra Samaria no ano 722 a.C., como está registrado lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo de 1 ao 6, os assírios, sob a liderança do rei Senaqueribe, também avançaram contra Judá, chegando até os portões de Jerusalém. Porém, o Senhor não permitiu que eles destruíssem, porque o Senhor tinha uma promessa com a nação de Judá, com o reino do sul. E durante o cerco da cidade de Jerusalém, o rei Ezequias, que era o rei da época em Jerusalém, ele se arrepende dos seus pecados e Deus teve misericórdia do seu povo, fazendo com que o exército da Síria recuasse naquele momento, porque o Senhor ele tinha uma promessa com a nação de Judá. E a mensagem do profeta Miqueias também serviu de preparação para essa mesma nação de Judá anos depois ser exilada na Babilônia. O profeta falou acerca da restauração futura dos remanescentes de Judá mediante a misericórdia e a graça de Deus. Mas que a casa de Davi seria erguida mais uma vez depois do cativeiro e reinaria sobre todo o mundo inteiro, trazendo paz para todo o povo de Deus, para todo o povo que Deus havia chamado. Esse acontecimento tiver início na primeira vinda de Jesus e alcançará a sua plenitude no seu retorno. Então, isso aqui é algo profético, é algo profundo, porque Deus ele chamou Israel e fez uma promessa, fez uma aliança com Israel. Deus fez uma promessa com a casa de Davi
diz que a casa de Davi ela seria eterna. Então o Senhor ele tinha uma aliança assim com o rei Davi, por causa desta aliança do rei Davi, o Senhor preservou ali a nação de Judá, deixou eles ir para o cativeiro babilônico, mas depois de um período de quase 70 anos, eles voltam novamente do cativeiro e se restabelecem novamente como nação. E nós vemos hoje Israel até hoje ainda continua sendo nação. Jesus veio para dar início, para continuar essa restauração da casa de Judá, da casa de Davi, e nós vamos ver que teve início isso em Cristo, e isso vai terminar lá no fim dos tempos, quando Cristo vier pela segunda vez aqui, para resgatar a nação de Israel, e Jesus vai restabelecer eternamente a casa de Davi, a nação de Judá, ou seja, o povo de Deus que está em Israel. Então, essas são as informações que nós temos a respeito do tópico 1.2. O que nós podemos extrair do tópico 1.2? O que nós podemos extrair para nossas vidas, para que nós possamos aplicar também aos alunos no domingo? Nós podemos extrair o seguinte, que a profecia do tópico 1.2, que está aqui na revista, a profecia é tanto para o Reino do Norte quanto para o Reino do Sul, anota aí. Segundo, a denúncia, houve da parte do profeta usado por Deus uma denúncia e advertência contra os governantes da época, pois eles haviam rejeitado a Deus e as suas leis. Terceiro, o juízo de Deus era eminente, porém Deus tinha uma promessa de restauração para a maioria daqueles que permanecesse fiel ao Senhor, ou seja, aqueles que permanecessem fiel, Deus tinha promessa para eles. O que nós podemos trazer de aplicação pessoal para nossas vidas? Nós hoje, nós estamos rejeitando as leis de Deus, ou nós estamos cumprindo o chamado do Senhor, fazendo a vontade do Senhor? Então, fica essa pergunta no ar aqui do tópico 1.2, trazendo para nós, para os dias de hoje. E no meio de uma geração tão corrompida como a de Israel naqueles dias, qual tem sido o nosso comportamento? Será que nós temos pregado contra isso? Será que nós temos nos posicionado contra? Ou nós temos fingido que nada está acontecendo e temos abraçado essa ideia de geração corrompida e também estamos se misturando com o mundo, vivendo do mesmo jeito que eles? Então fica essa pergunta no ar, que nós possamos refletir sobre isso. Tópico 1.3, falsos profetas. Esse tópico aqui, falso profeta, daria até uma lição completa só sobre isso. Mas a gente vai se reter aqui apenas ao tópico 1.3, falando um pouco só sobre o falso profeta. O que o tópico 1.3 traz para nós? Que no meio do caos, os falsos profetas também aparecem, assim como Miqueias, no meio daquele caos. Miqueias veio para profetizar a mensagem da parte do Senhor. Satanás também levantou falsos profetas ali no meio do povo ali, para tentar confundir a mensagem do profeta Miqueias, para tentar desqualificar o profeta, ao ponto de as pessoas acreditar que o profeta Miqueias era um falso profeta. Mas nós sabemos que quando Deus chama o profeta, ele honra, e o Senhor lhe dá a capacidade desse profeta cumprir o seu chamado. No final, o nome do Senhor é glorificado. Então, no meio do caos, assim como Deus levanta um profeta verdadeiro, falsos profetas se levantam no meio do povo para tentar atrapalhar o projeto de Deus. E no meio, então, o que nós podemos extrair desse tópico 1.3? Que é no meio do caos que o verdadeiro profeta de Deus precisa ter coragem e ousadia. O que nós estamos precisando nesses últimos dias? É o que falou aqui na nossa verdade aplicada aqui, ó. A verdade aplicada aqui na nossa lição. Até o motivo de oração. O motivo de oração da nossa lição também fala sobre isso, acerca de termos coragem. No meio do caos, no meio de uma geração corrompida, nós precisamos nos levantar como profeta de Deus e precisamos ter coragem para falar. O que nós podemos extrair mais do tópico 1.3? Os falsos profetas, eles adivinhavam por dinheiro, eles ainda se encostavam na ideia de que o Senhor estava dizendo na boca deles. Os falsos profetas diziam que era o próprio Deus que estava usando ele, ainda diziam assim aos reis da época e ao povo: não, o Senhor está no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Então, quando o profeta Miqueias profetizava que o Senhor ia trazer um juízo, que o Senhor ia trazer uma condenação e aplicar uma correção na nação de Israel, esses falsos profetas se levantavam para trazer ao povo uma falsa sensação de que estava tudo bem e de que Deus não estava do lado deles, e que o profeta Miqueias não estava falando a verdade, apenas estava blefando, contando historinhas qualquer. Não, o profeta Miqueias estava falando a verdade,
E na verdade, o que estava acontecendo, irmãos, é que havia falsos profetas naqueles dias tentando atrapalhar um projeto de Deus. O que nós podemos extrair mais do tópico 1.3? A liderança em geral, elas aceitavam suborno, e os seus chefes davam sentença por presente e seus sacerdotes ensinavam por interesse. Então, o que estava acontecendo naquela época? Era muito fácil a liderança, as lideranças da época, os reis da época aceitavam suborno, as pessoas que tinham os cargos elevados aceitavam ser subornadas, os chefes davam presente em troca de sentença de juízo em tribunais, e os sacerdotes ensinavam por interesse. Nós vamos ver se realmente isso acontecia só naqueles dias ou está acontecendo hoje. Tanto o povo quanto os civis, tanto o povo quanto os civis e a religião caminhavam longe de Deus naqueles dias do profeta Miqueias. Acreditavam na falsa sensação de que Deus estava com eles, mas na verdade eles estavam muito longe de Deus, muito longe da realidade do que Deus havia planejado para o seu povo. O que nós podemos extrair mais? O profeta Miqueias foi um arauto de Deus e anunciou a destruição e também anunciou a salvação. Então, esse tópico 3, os falsos profetas, é um tópico bem que está assim, bem distribuído aqui, esse tema do profeta. E você que é professor deve ler bastante esse tópico 1.3, porque aqui tem ensinamentos muito bons para você aplicar no domingo para seus alunos. O que nós podemos trazer para nossas vidas hoje, irmãos e irmãs, professores e professoras, do 1.3. E nós? O que nós temos feito em meio ao caos que estamos vivendo? Será que nós também não estamos aceitando suborno? Será que nós também não estamos aceitando presente para não pregar a palavra de Deus? Será que hoje nós não estamos ensinando com interesse? Porque o que mais temos hoje são pessoas que estão se corrompendo por causa do dinheiro, pessoas que só vão pregar se alguém pagar altos valores, pessoas que só criam canal aqui no YouTube com o interesse de crescer financeiramente, de vir pedir ajuda, pedir oferta aos irmãos. Eu tenho assistido em alguns canais aí, pessoas que parece que estão pregando a palavra de Deus, mas o objetivo deles principal é de alguma forma tentar tirar dinheiro das pessoas, de alguma forma tentando se dar bem em cima daquilo que eles estão fazendo, enquanto na verdade isso é só um jogo de interesse. Na verdade, o aprendizado da palavra de Deus é a última parte da história, e o que mais importa para essas pessoas é arrecadar recursos. Aqui no canal do Pastor Ed é diferente, aqui você não vê pedindo oferta, pedindo dinheiro para ninguém, porque o nosso objetivo aqui do canal é pregar a palavra de Deus com ousadia, é falar de Deus, é falar do amor dele, é falar que vai vir um juízo, é falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que o Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então é isso que você vai ouvir aqui no canal do Pastor Éder. Voltando aqui para a aplicação do 1.3, e hoje, irmãos, vocês acham que hoje não tem falso profeta no nosso meio? Está cheio de falsos profetas, alinhado com uma liderança falhida, com uma liderança caída, que estão conduzindo a igreja do Senhor, conduzindo a igreja do Senhor pelos seus próprios prazeres e interesses pessoais. Quantas pessoas hoje que deviam estar falando a verdade estão tão alinhados, estão tão se banqueteando na mesa das pessoas corrompidas, que elas hoje não têm mais coragem de falar. Elas apenas fingem que não estão vendo, mas na verdade são falsos profetas, porque quando eu vejo algo que está errado, que está fora dos padrões da Bíblia Sagrada, aquilo que Deus projetou para a sua igreja, e eu me calo pelo simples fato de eu ter amizade com aquela pessoa, pelo simples fato de eu estar comendo na mesa dela, ou estar recebendo algum recurso da parte desta pessoa, e eu não falo nada, irmãos, eu também estou sendo um falso profeta, porque não estou pregando a verdade. Então, esse tema é muito sério, que nós possamos ter cuidado. Quando o Senhor mandar você falar, fale, não tenha medo, não fale com arrogância, não fale com prepotência, mas fale com humildade, fale a palavra do Senhor, porque o Senhor no final vai te honrar. Amém? O que nós podemos tirar aqui mais de aplicação do 1.3? Precisamos, irmãos, ser arautos de Deus e falar as verdades bíblicas, anunciar a salvação e o juízo, porque o que nós temos visto hoje aí
são pessoas apenas aplicando mensagens de autoajuda, mensagens egocêntricas, mensagens que apenas vêm massagear o ego do ouvinte, e não estão pregando a verdade, o arrependimento, não estão dizendo que vai ter um juízo. Nós temos ido em igreja que as pessoas pregam tão bonito, tão lindo aquela mensagem, mas não se faz mais aquele convite para a pessoa aceitar Jesus, não tem mais aquele confronto de arrependimento, não tem nada disso. Sabe por quê? Porque as pessoas estão mudando a verdade do evangelho, as pessoas estão pregando aquilo que interessa para eles, aquilo que vai interessar o ouvinte, apenas para agradar a pessoa que está lhe ouvindo. Mas o arauto de Deus, o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta, como o profeta Miqueias, é aquele que não se cala e fala a verdade, doa em quem doer. Nós precisamos falar a verdade. Amém? Vamos para o subtópico 2. Deixa eu ler um pouquinho aqui do subtópico 2. Deixa eu ler para os irmãos o subtópico 2. Aqui, ó. Ganância e insensibilidade. A cobiça pelas propriedades alheias predominava entre aqueles mais abastados e os governantes e os líderes religiosos, uma vez que a riqueza era avaliada pela quantidade de terra que se possuía. Olha aí, para que tal objetivo fosse alcançado, não se importava em oprimir, defraudar com seus compatriotas. Então, era exatamente isso que estava acontecendo naqueles dias do profeta Miqueias. Os ricos da época, usando o poder que tinham para ficar mais rico ainda, e não importa o método que eles usavam. O que eles queriam era oprimir, defraudar os seus compatriotas, seus irmãos, aqueles que deveriam ser protegidos por eles, estavam sendo humilhados e oprimidos. Então, o 2.1, o que nós vamos tirar de lição aqui do 2.1? 2.1, a crise da integridade. O que esse tópico vem trazer para nós, irmãos? Primeiro, havia assim uma crise instalada no meio do povo de Deus. Isso era uma realidade, porque Deus não levantaria um profeta se não houvesse uma crise. Deus só levanta um profeta sempre que há uma necessidade de Deus alertar o povo, de Deus trazer uma mensagem de esperança, de juízo. Então, sempre que Deus levantar um profeta é porque tem uma crise instalada. Então, anota isso aí. Ponto 2, subtópico 2.1, o que nós podemos extrair mais dele? Israel era povo de Deus, porém escolheram viver longe de Deus. Israel foi uma nação que Deus chamou para viver perto dele, para ter relacionamento com ele, mas porém pela sua ganância, pela sua falta de integridade, pela sua falta de companheirismo, de patriotismo com seus irmãos, eles decidiram viver uma vida longe de Deus, longe da presença do Senhor, fazendo o que melhor lhe agradava. E o que nós podemos tirar mais disso? Eles adotaram um estilo de vida parecido com o dos pagãos. Os pagãos eram que tomavam terra das pessoas para ficar mais rico, eram os que oprimia. Israel parece que copiou as nações vizinhas que praticavam essas coisas. Israel agora passou a fazer as mesmas coisas que os inimigos de Israel faziam, tomando terra das pessoas para ficar mais rico. O que nós podemos extrair mais do tópico 2.1? Para manter os seus padrões luxuosos, eles mentiam. Olha aí, ó. Eles usavam a influência para tomar terra dos menos favorecidos. Como? Eles eram beneficiados por ações judiciais e que tinham sempre decisões favoráveis a eles. Por quê? Eles subornavam os juízes, eles davam presente, eles eram ricos, eles tinham ferramenta de como trazer uma sentença ao seu favor. Então não importa o que o pobre falasse, o que ele questionasse diante do tribunal, que não ia resolver nada. O que prevalecia é que o rico sempre tinha razão. Então, o que nós podemos tirar de aplicação para nossas vidas hoje? Diante dessa crise de integridade que estava instalada. Que é integridade? A pessoa que não é completa, a pessoa que não está na sua totalidade, a pessoa que não está fazendo a vontade de Deus. E hoje? Sabe que hoje nós temos pessoas que não estão andando na integridade? Claro que nós temos irmãos e irmãs que procuram andar de acordo com a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, andar de acordo com aquilo que a Bíblia determina, e estão fazendo a vontade de Deus. Então, hoje nós temos sim irmãos que têm integridade, mas
nós temos muitas pessoas também que fingem ser cristão e estão vivendo uma falsa moralidade, estão vivendo na religiosidade, e isso é muito perigoso. Hoje é muito complicado, irmão, encontrar pessoas hoje íntegras que nós possamos confiar. Então, nem todas as pessoas que nós podemos confiar, mesmo que essa pessoa esteja ali inserida ali no meio dos evangélicos, indo para a igreja, mas nós precisamos conhecer um pouco mais essa pessoa para poder passar a confiar nela. O que nós podemos extrair para nós, para nossas vidas hoje? Tem muita gente dizendo que é crente, mas adotaram um estilo de vida parecido com a do mundo, ou seja, estão imitando os padrões mundanos e estão longe cada dia mais de Deus. Então, o que está acontecendo hoje? Assim como nos dias de Israel, parece que há mais de 2.600 anos atrás, 2.700 anos atrás, essa história se passou. Parece que o livro é tão atual que hoje nós estamos vivendo as mesmas coisas, os mesmos problemas, os mesmos pecados, as mesmas situações, pessoas adotando um próprio estilo de vida e vivendo longe de Deus, pessoas trazendo novidade do mundo para dentro da igreja, para tentar trazer entretenimento, para tentar atrair a atenção das pessoas, copiando padrões mundanos para dentro da casa do Senhor. Para quê? Para tentar dizer que está na presença de Deus, mas na verdade estão adotando um estilo de vida parecido com o do mundo. E isso é muito perigoso. Nós possamos abrir nossos olhos como igreja do Senhor, como amada, como igreja que vai morar no céu, santa e imaculada. Nós precisamos combater isso dentro da nossa igreja, combater isso dentro do nosso meio, para que isso não venha alastrar cada vez mais. E um outro detalhe que nós podemos aplicar em nossas vidas, esse tópico 1, dessa crise que estava instalada em Israel, é que hoje as pessoas estão vivendo uma super graça, ou seja, uma hipergraça, graça sobre graça, aonde você pode fazer o que você quiser, porque Deus é amor e Deus vai te perdoar, Deus não vai levar isso em consideração. Irmãos, precisamos ter cuidado, assim como o Senhor viu a crise instalada ali nos dias de Israel e usou o profeta Miqueias, o Senhor também pode estar me usando aqui nesse vídeo para dizer para você: abra seus olhos enquanto é tempo, fuja desse caminho mau enquanto há tempo, se arrependa, porque o Senhor vai te dar uma oportunidade, tanto para você quanto para mim, mas desde que você se arrependa de maneira sincera, o Senhor está disposto a te ajudar e te abençoar. Mas se você viver nessa falsa sensação de que você, uma vez salvo, já foi salvo, você continua fazendo, pecando e de maneira deliberada você está afrontando a santidade de Deus, saiba que isso vai ter uma consequência, terá um preço. E diante desse cenário aqui dessa crise que estava ali na nação de Israel, e hoje? Sabe que hoje nós não temos rico ficando mais rico e o pobre cada vez mais pobre, pessoas utilizando do seu poder aquisitivo para poder subornar os poderes, tanto no judiciário quanto nos governos, que as pessoas têm dinheiro e elas conseguem mecanismo para poder se prevalecer e ficar mais rica ainda. E o pobre cada vez mais pobre. Então, hoje o que é que nós temos no mundo? Não só em questão de Brasil ou em outro lugar, mas em geral. Hoje nós temos um sistema judiciário totalmente falido, totalmente alinhado com os poderosos, totalmente alinhado com a corrupção. Então, questões que envolvem situações entre um rico e um menos favorecido, com certeza o rico ele sempre vai ter resposta favorável nos tribunais. Por quê? Porque ele tem dinheiro para pagar advogado, ele muitas vezes é amigo, é amiga do juiz, é amigo da pessoa que está ali julgando ele, então para ele tudo é mais fácil. Então para o pobre sempre é mais difícil. Quantos e quantos pobres que até mesmo nem cometeram o crime estão ali pagando 10, 20, 30 anos na cadeia, longe da sua família, longe da vida social, enquanto aqueles que, porque têm dinheiro, praticaram crimes e estão por aí soltos, andando nos seus carrões de luxo e rindo ainda da sociedade, rindo das pessoas. Então, isso tem nos dias de hoje, assim como nos dias de Israel. Então, que nós possamos, como igreja do Senhor, orar para que o Senhor venha aplicar a justiça, trazer para nós aqui um ensinamento, nós possamos entender e compreender que nós precisamos ajudar
uns aos outros, não usar o recurso que nós temos para poder humilhar nossos irmãos, para poder intimidar as pessoas que são menos favoráveis. Nós temos que usar o que nós temos, recursos que temos, para poder abençoar pessoas. Porque a pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela usar apenas para se promover, apenas para ela mesmo crescer e não pensar no seu próximo, essa é uma riqueza idiota. A verdadeira riqueza é aquela que a gente tem, Deus nos dá e nós compartilhamos com o nosso próximo. Vamos para o tópico 2.2, subtópico 2.2, a verdadeira religião. Amém? Obrigado a você que está até agora comigo aqui no canal. Eu estou aprendendo bastante, eu sei que você também está aprendendo. O que nós podemos extrair do subtópico 2.2, a verdadeira religião? O que é religião? Aquilo que liga o homem a Deus. A religião em si ela é boa. O problema é a religiosidade. Era o que naquele dia de Israel estava acontecendo. As pessoas estavam vivendo uma vida de religiosidade. Então, o subtópico faz uma pergunta. Era possível se curar daquele mal? Era sim possível, desde que os israelitas se arrependessem, desde que se voltassem para Deus, que eles ouvissem a voz do profeta, isso com certeza iriam se curar do mal. E o profeta Miqueias, ao anunciar o juízo, ele anunciou o juízo, mas ele chamou o povo ao arrependimento. Ao mesmo tempo que ele apontou onde estava o problema, ele deu uma solução, ele chamou o povo ao arrependimento. Ele deu a receita era obedecer ao Senhor. Por quê? Os israelitas estavam sacrificando. Deixa eu ler aqui o tópico 2.2, um pedacinho para vocês. Olha aqui, ó, tópico 2.2. Aqui, ó. Seria possível que aquele povo fazia um concerto com Deus. Miqueias clamou por arrependimento sincero e anunciou o juízo eminente que seria enviado pelo Senhor. E chamou o povo a agir com justiça, amar misericórdia e andar humildemente com Deus. O próprio profeta deu a receita, tá vendo? Que a verdadeira religião diante de Deus era agradar-se ao Senhor de milhares de carneiro. É uma pergunta que o profeta fez. 10.000 bezerros de azeite é uma pergunta também. Darei o meu primogênito pela minha transgressão? É outra pergunta. O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? É uma outra pergunta. E ele declarou o homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques justiça e ames a beneficência, onde humildemente com o teu Deus. E há, nas palavras de Miqueias, encorajamento necessário a todos que genuinamente desejam servir a Deus. Então, nós vimos aqui nesse texto, citado aqui em Miqueias 6, capítulo 6, versículo 7 e 8, que está aqui nesse subtópico 2 da verdadeira religião, 2.2, que fala exatamente sobre isso. Os israelitas estavam pecando, estavam desagradando o Senhor, mas estavam sacrificando. Acabavam de cometer um pecado, lá sacrificavam o animal. Acabavam de praticar uma injustiça e lá sacrificavam algo para dizer que estavam adorando ao Senhor, quando na verdade o Senhor ele já estava aborrecido com essa questão de sacrifício e os israelitas não obedeciam. Então o Senhor fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, quantos de nós hoje estamos apenas nos sacrificando, dizendo que estamos fazendo a obra de Deus, mas na verdade não estamos obedecendo ao Senhor. Então não adianta só sacrifício sem obediência. Nós precisamos sacrificar-se ao Senhor, mas precisamos primeiramente obedecer, porque caso contrário, o meu sacrifício será em vão. Então, nós podemos tirar desse tópico aqui, que Deus diz que a verdadeira religião era praticar a justiça e amar os menos favorecidos, coisa que Israel não estava fazendo. Então o que eu posso apresentar para vocês? Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala da verdadeira religião, que é bem-vinda aos olhos de Deus. A religião pura e sem falhas é aquela que consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então essa é a verdadeira religião. Nada de religiosidade, nada de sacrifício. A verdadeira religião é cuidar das pessoas menos favorecidas e que estão passando por necessidade. Quantas pessoas brigando por placa de igreja, por denominação, por ministério A, ministério B, porque a minha é isso, a minha é aquilo, a tua não é isso, a tua não é aquilo, enquanto as pessoas estão passando necessidade, as viúvas estão sendo abandonadas, os órfãos estão sendo abandonados, grandes templos estão sendo erguidos com grandes fachadas de vidraça na frente, igrejas com luxos e mais luxo, enquanto que as pessoas estão passando necessidade.
pessoas ao nosso lado estão perecendo e nós apenas estamos preocupados com religião, estamos preocupados em ser religiosos, olhando apenas para nós mesmos. Então, que nós podemos aplicar desse 2.2, é uma pergunta que quero fazer para vocês aqui. Temos procurado a cura da religiosidade? Será que eu tenho procurado me curar desse mal que atinge o cristianismo, a religiosidade? Porque a religião é boa. Agora, a religiosidade é que é o problema. A religiosidade que causa guerra no mundo, causa discórdia, desunião, é a religiosidade. Então, nós possamos nos curar disso, nos desprender disso. Deus não quer que nós vivamos uma vida religiosa, porque religiosidade já havia no dia de Jesus. Quando ele chegou, os fariseus eram mestres na religiosidade. E Jesus, ele pregou contra isso, ele falou contra isso, e os fariseus, por isso que ficaram furiosos contra ele. E outra pergunta que eu deixo aqui desse tópico 2.2. Nós temos mais obedecido ou mais sacrificado? Então fica essa pergunta no ar. Cabe a você fazer uma autoanálise e dizer, Senhor, onde eu tenho errado, onde eu preciso mudar. Tópico 2.3, o juízo e a esperança. Irmão, esse tópico 2.3 já foi contemplado lá no 1.2. Vamos voltar lá dentro, só para a gente ter uma noção. No 1.2, aqui ó, na qual eu falei acerca da invasão do exército assírio contra a nação de Israel. Deus permitiu que o seu povo fosse oprimido. Então, já está contemplado aqui no 1.2, esse 2.3 já está contemplado. Vamos para o tópico 3 da nossa lição. Já estamos partindo para a parte final. A lição muito proveitosa, estou gostando bastante dessa aula. Eu tenho certeza que você ficou comigo até agora, você está aprendendo. Esperança em meio à aflição. O que nós podemos extrair desse tópico, subtópico 3.1? Esperança em meio à aflição. O profeta decidiu esperar em Deus e na sua salvação, conforme está lá em Miqueias 7.7, que ele fala assim, eu esperarei no Senhor e confiarei no Deus da minha salvação. Foi um posicionamento do profeta. Que eu posso extrair mais aqui para me ensinar aos irmãos? Além de confiar, ele encontrou em Deus o consolo e a força para resistir os males de sua época, acreditando que tudo estava no controle de Deus. Então, o profeta Miqueias, ele conseguiu, em meio a uma geração corrompida, encontrar em Deus o consolo, a força que ele precisava para continuar pregando, para continuar acreditando que Deus havia de guardá-lo e Deus havia de honrá-lo como profeta. O que nós podemos tirar mais desse tópico 3? O profeta demonstrou força mesmo diante de um cenário que parecia irreversível. Então, parecia que não tinha jeito, mas o profeta Miqueias demonstrou uma força muito grande ao pregar, não desistir de falar para as pessoas aquilo que Deus havia lhe mostrado. Então, o subtópico 3.1, o que eu tiro de aplicação para a nossa vida hoje, o que nós podemos aplicar desse tópico 3.1? Mesmo que as circunstâncias digam não, nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Hoje nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, nós vemos injustiça social, o pecado predominando, a prostituição predominando, aquilo que é legal, social e moral hoje já não é mais, aquilo que há 10, 20 anos atrás era pregado como algo sagrado, hoje está sendo banalizado em algumas denominações, aquilo que parecia ser absurdo no judiciário, aquilo que parecia ser algo que não tinha capacidade de entrar na mente das pessoas, hoje parece que virou tudo normal. Hoje nós vemos pessoas aí que praticaram crimes hediondos, estão sendo soltos aí pela justiça. Então, nós estamos diante de um cenário que parece que não tem jeito, que é irreversível, irmão. Mas nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, Deus vai aplicar um juízo, Deus vai trazer resposta no tempo certo, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Nós tivemos uma lição aqui do livro do profeta Obadias, que falou exatamente sobre isso. Tudo que o homem semeia, ele vai colher, assim como Paulo deixou escrito aos Gálatas. Tudo que vocês plantarem, vocês vão colher. Então, e nós possamos dormir tranquilo, que a gente sabe que Deus, ele vai trazer a resposta no tempo certo, porque Deus, ele não adianta nem atrasa, ele vem no tempo certo e vai trazer todas as respostas que nós precisamos. Tópico 3.2, um apelo à fidelidade e à justiça. O que nós podemos extrair aqui
para nossos professores. Deus, professor, caros professores, Deus quer que vivamos à altura do nosso chamado, desfrutando de uma vida abundante. É isso que esse tópico quer dizer para nós. Deus quer que nós vivamos à altura do que nós fomos chamados. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do reino de Deus, nós somos propriedade exclusiva, nação santa, povo adquirido. Então nós fomos chamados para desfrutar de tudo isso, nós fomos chamados para gozar de bênçãos espirituais, e nós precisamos nos posicionar e viver à altura daquilo que Deus nos chamou. O que nós podemos também aprender com esse tópico? Nós precisamos saber quem nós éramos, quem nós somos, de quem nós somos e para onde nós vamos. Então nós temos que ter convicção de quem que eu era, de quem que eu sou e para onde eu vou e quem eu serei daqui para frente. Assim como Deus havia libertado os israelitas lá do cativo, da servidão do Egito, Deus também enviou seu Filho amado Jesus para nos salvar, para nos libertar de todo o jugo do pecado. Então hoje nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez por nós, entregando seu único Filho para morrer na cruz, para nos salvar. E o que o profeta lhe traz aqui de alerta para nós? Que ele nos convoca para ser um povo exemplar. Ele convocou a nação de Israel, ele convocou ali o povo do Reino do Norte, do Reino do Sul, para voltar a ser uma nação modelo, uma nação que atraísse as pessoas a viver, a querer conhecer o verdadeiro Deus de Israel. Pelo contrário, eles fizeram tudo errado, eles fizeram tudo aquilo que não agradava o Senhor, eles fizeram tudo o que não deveriam fazer, eles não valorizaram o que Deus fez por eles lá no passado, e hoje nós também precisamos, irmão, valorizar, nós precisamos viver o nosso chamado, nós precisamos ter consciência de que Cristo pagou um preço por nós e que nós precisamos sim ter isso em mente, de que o reino de Deus não é brincadeira, o sacrifício de Cristo não é brincadeira, o Senhor pagou um alto preço, um preço de sangue, para que eu e você hoje possamos estar fazendo parte do reino. Então nós precisamos valorizar. Assim como Israel tiveram uma chance de se arrepender lá, através do profeta Miqueias, Deus está nos dando uma chance também. Esse canal aqui é uma porta de Deus para te dar uma chance para que você venha fazer diferente. Você pode fazer diferente, basta você querer. E o que nós podemos aplicar aí desse tópico 3.2? Fica uma pergunta no ar. E eu e você, nós temos desfrutado do melhor de Deus? Nós temos vivido aquilo que Deus quer para nós? Fica essa pergunta para nós, você não precisa responder para mim. Nós temos valorizado o sacrifício de Cristo na cruz? Faça essa pergunta para os seus alunos domingo. Leve eles a pensar na cruz de Cristo, leve eles a pensar na posição que eles ocupam hoje, que nós ocupamos hoje, que nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Será que nós temos sido canal de bênção para as pessoas? Será que nós temos exalado o bom perfume de Cristo? Será que nós temos nos portado como cristão? Será que nós temos atraído pessoas para a presença de Deus? Será que nós temos causado sede nas pessoas de querer conhecer a Cristo? Será que nós temos sido luz desse mundo e sal desta terra para poder trazer luz e sabor à vida das pessoas? Ou será que nós temos sido canal usado pelo maligno, usado pelos padrões desse mundo para distanciar as pessoas de Cristo? Então isso é muito sério, esse tópico aqui ele precisa ser bem estudado por você, professor, e precisa ser aplicado, porque hoje o que nós mais vemos é pessoas que com as suas atitudes, com seus maus comportamentos, com seus maus testemunhos, eles têm afastado as pessoas da presença de Deus. Nós não fomos chamados para afastar, nós fomos chamados para trazer para perto. Israel foi chamado para ser modelo, mas Israel viveu na exclusividade, achando que Deus era só deles, fizeram tudo errado, espantaram as nações vizinhas, mas nós temos a oportunidade de fazer diferente nos dias em que vivemos hoje. Hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente. Só depende de mim e de você fazer o que é certo para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Chegamos ao 3.3, a esperança na misericórdia do Senhor. Aleluia. Assim como o profeta Miqueias pregou que havia uma esperança, hoje o Senhor continua usando os seus profetas, usando os seus servos, para trazer uma mensagem de esperança, que o Senhor ainda está derramando misericórdia, que
que o Senhor ainda está manifestando a sua graça. O que nós podemos extrair aqui do tópico 3.3? Que o profeta ele lista uma série de pecados da nação de Israel. Quero ler para vocês aqui. 3.3, rapidinho que nós vamos encerrar. 3.3. Miqueias ele traz uma série de pecados que Israel estava cometendo aqui. Miqueias apontou os pecados de Israel e Judá como, primeiro, idolatria, exploração dos mais pobres, falsa religiosidade. Eles sofreriam o julgamento de Deus e o cativeiro seria o seu destino final, tá vendo? Tanto no reino do norte quanto o reino do sul experimentaria um cativeiro. O reino do norte foi destruído, mas Judá, o reino do sul, não foi exterminado totalmente. A nação não seria exterminada totalmente. Assim como o profeta denunciou o pecado, ele também anuncia a misericórdia de Deus àqueles que o buscam com o coração arrependido. Então está aí a importância de buscar o Senhor com o coração arrependido. O que nós podemos extrair mais dessa lição? Que o profeta ele anuncia aqui uma série de pecados da nação de Israel. O cativeiro era o destino final da nação de Israel, tanto do sul como do norte iam receber juízo de Deus. Mas Deus estava dizendo aqui que ele é o Deus que preserva a aliança com a casa de Judá, que foi restaurada depois do cativeiro dos babilônicos, que foi o reino do sul. Eles voltaram novamente. Então Deus ele continua derramando misericórdia, o Senhor continua ainda estendendo as suas mãos, o Senhor ainda é bondoso, é misericordioso. Então assim como o profeta Miqueias, ele pregou que ainda havia esperança e que a nação de Judá voltaria do cativeiro babilônico, o Senhor também nos usa aqui neste canal para dizer que vai vir um juízo, que vai vir algo terrível no mundo aí, mas que existe uma esperança. Jesus é a esperança que você precisa para escapar desse juízo. Jesus é a porta que você precisa entrar para você não ser pego por essas circunstâncias que vão vir no mundo, por essas catástrofes que vão vir no mundo aí. Algo terrível está por vir, mas nós estamos aqui para alertar, nós estamos aqui para dizer que Jesus ainda salva, liberta, batiza, cura. Jesus quer te salvar, meu querido amigo, minha querida amiga. Se você, porventura, que está me ouvindo, que ouviu esse vídeo até o final e que ainda não tomou uma decisão com Cristo, ainda está longe da presença de Deus, eu te convido a fazer um concerto com Deus, eu te convido a um arrependimento profundo, buscar o Senhor de todo o coração, porque o Senhor tem promessa para todos aqueles que se arrependem, o Senhor tem promessa para aqueles que mudam de vida e que nascem de novo e são a nova criatura. Então o Senhor ainda está dando oportunidade, mas chegará o momento que Deus trará juízo sobre esta terra, e se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, infelizmente você vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Então, com esse tópico, nós encerramos nossa aula. É com muita alegria, com muita satisfação no coração que eu lecionei essa aula aqui para vocês, e eu tenho certeza que vai ajudar muitos professores. Se você tiver dúvida em relação a algum assunto falado aqui, se porventura a gente falou algo aqui que possa ter ocorrido alguma contradição, digite aqui nos comentários. A gente, se for preciso, a gente conserta. Se for dúvida, a gente resolve, a gente tenta sanar a dúvida dos nossos irmãos, mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado, o canal permaneça de pé, você continue conosco aqui, ligadinho no canal do Pastor Ed, porque aqui Deus tem bênção para nós. Vamos orar? Agradecendo a Deus por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa aula tão proveitosa. Amém, meus queridos irmãos? Deus eterno e poderoso que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Deus, de ter lecionado esta aula. Obrigado, Espírito Santo, pela inspiração. Obrigado, Deus, pela vida desta ouvinte que ficou aqui até o final comigo. Deus, abençoa ela, abençoa ele de maneira poderosa. Que essas palavras, Deus, venham entrar no coração desta pessoa e venha fazer as mudanças necessárias, Deus, que elas precisam para viver de acordo com a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Querendo bom Deus, semana que vem nós estaremos aqui para gravar a nossa aula do livro do profeta Naum, o Deus da misericórdia e justiça. Falaremos de novo a respeito de misericórdia e juízo, mas já de acordo com a profecia do profeta Naum. Você que não se inscreveu no nosso canal ainda, que ficou aqui até o final,
Não se esqueça de dar o like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar ligadinho aqui em todos os vídeos que nós lançamos aqui na plataforma. E que Deus em Cristo vos abençoe. Tenha uma semana abençoada, uma escola bíblica dominical abençoada, em nome de Jesus de Nazaré. E até a próxima, se Deus assim permitir.